Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Seja super bem-vindo ao meu canal. Esse provavelmente, gente, vai ser o último vídeo que vocês veem nesse cenário aqui, porque o meu casamento tá chegando e eu e o Lucas estamos arrumando a nossa casa. E aí o cenário vai mudar, né, gente? Então esse é o último vídeo, provavelmente, com esse cenário. E eu vou aproveitar para falar de um assunto que eu acredito que ele foi muito importante, ele é muito importante para ter os resultados que eu tenho hoje. Eu tenho muito para crescer, muito para melhorar, mas eu acredito que com essa habilidade que eu venho treinando, eu consegui muita coisa boa na minha vida hoje, nos meus negócios, nos meus relacionamentos. E eu quero falar um pouco disso com vocês aqui hoje, que é sobre comunicação, como se comunicar melhor, como ter clareza do que você quer passar, como convencer as pessoas a fazerem o que você quer que elas façam. Então, comunicação, gente, aprender a se comunicar é muito importante, não só para os negócios, para vendas, como também para os seus relacionamentos, tá bom? Então eu separei aqui, deixa eu ver, 4 pontos importantes numa boa comunicação, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Dentro do meu treinamento, Posicionamento Digital Lucrativo, que eu lancei recentemente para vocês, eu estou explicando de forma mais detalhada, um passo a passo. Então, se você quiser, no final do vídeo, tiver mais interesse em aprofundar mais, entra pro meu treinamento porque é incrível. Mas aqui nesse vídeo eu vou passar para vocês uma parte bem legal também desse assunto. E é isso, gente. Hoje é dia 22 de abril, né? São 9 horas da manhã, eu já acordei cedo, fiz meu devocional, tive meu momento com Deus, fui na academia, hoje eu fiz bike, dei banho nos meus cachorrinhos e tomei café da manhã, tomei meu banho e eu já li um pouco também. E agora eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu percebi que tá acabando meu tempo aqui nesse cenário. E aí eu falei, gente, vou gravar mais um vídeo. E é também o primeiro vídeo de 2025, né? Tem quase 4 meses que eu não publico aqui pra vocês. Tá sendo um ano de muitas mudanças boas. E eu selecionei esse tema aqui, porque eu acho que ele é muito importante, gente. Então vamos lá, gente. Primeiro, fazendo uma introdução aqui com vocês. Eu deixei anotadinho aqui, então eu vou estar dando uma olhada aqui pra me orientar e não me perder no assunto. Gente, comunicação, gente, é uma questão de treino. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui nessa introdução desse assunto é que você, caso você ache que você é tímido ou que você não é um bom comunicador, quero que você tire essa máscara aí de você. Comunicação, gente, é treino, você pode melhorar, não importa se você é introvertido ou extrovertido, você pode treinar a sua comunicação. Eu venho treinando a minha e melhorando a cada dia, tenho muito a melhorar, mas eu sei que antes a minha comunicação era muito pior, entendeu? Então eu sei que eu saber me comunicar um pouco melhor hoje é o responsável por eu ter bons resultados na minha carreira hoje e nos meus relacionamentos também. Então assim, gente, é muito importante saber se comunicar bem, já li muitos livros sobre isso, então é por isso que eu estou confiante para falar disso com vocês, tá bom? Então, todas as habilidades que eu vou falar aqui com vocês nesse vídeo, você pode desenvolver, mas para isso, você precisa arrancar o rótulo de que você é tímido, de que você não se comunica bem, tá bom? Vamos ver aqui. Então, eu vou ensinar vocês como gesticular a sua comunicação de forma natural, sem parecer um robô enquanto conversa, e usar o máximo da sua comunicação, se expressar da melhor maneira, tá bom? Então eu separei 4 pontos importantes aqui, essenciais, tá? O primeiro ponto para uma comunicação bem feita, uma comunicação magnética, uma comunicação bem desenvolvida, é o seu tom de voz. Você precisa ajustar o seu tom de voz. Você está usando o seu tom de voz a seu favor? Para refletir. Em que tom você fala com as pessoas quando você quer vender o seu produto? Como é que você fala? Qual que é o tom que você usa? Você pode aumentar o tom da sua voz quando você quer mostrar convicção. Quando você quer mostrar que entende de um assunto, você aumenta. Então olha só, eu aqui falando com vocês, eu estou aumentando meu tom de voz. Vocês estão vendo que eu estou falando com precisão, com convicção? Agora, quando você quiser falar mais sério, enfatizar de um jeito diferente, você pode diminuir o tom de voz, olhar nos olhos da pessoa e deixar uma imagem clara e objetiva. Então o tom da sua voz, gente, ele pode transmitir diferentes emoções. Você tem que saber escolher
pra hora certa, da maneira certa, de acordo com o que você quer. Entendeu? Então é por isso que é importante saber se comunicar, entender o lado da outra pessoa que você está se comunicando, entendeu? Porque comunicar é entre, no mínimo, duas pessoas. Então você tem que saber entender o que está acontecendo ali naquela conversa. Então, quando a gente está falando de vendas, né? Porque eu falei pra vocês que uma boa comunicação ela vai te ajudar tanto nos seus negócios, quando você quer vender o seu produto, o seu serviço, quanto nos seus relacionamentos. Para você ser um bom vendedor ali do seu produto, para você se conectar com o seu cliente ali, você precisa saber controlar o seu tom de voz. Você precisa entender como é que está sendo a vibe do cliente quanto ao que você está abordando. Através da sua comunicação, de entender sobre o comportamento humano, eu também já li alguns livros, estou lendo um livro, chama O que Todo Corpo Fala. Você aprende a ler o comportamento da outra pessoa e você se comunica alinhando com o que a pessoa está falando. Então você tem que saber olhar para a pessoa e entender, ela tá gostando do que você tá falando, ela tá prestando atenção? Porque se ela não tiver, você tem que mudar o seu tom de voz, você tem que perguntar, entendeu? Uma pessoa que sempre usa o mesmo tom de voz, gente, que sempre fala tudo no mesmo tom, ela fala como se fosse um robô. Então você tem que saber usar o tom mais alto ou mais baixo, a depender do que você quer passar ali para outra pessoa. Então, é treino, gente. Escolha uma entonação, escolha uma mensagem que você quer passar e treina o jeito de falar. Um jeito muito legal é gravar vídeos, assim como eu tô fazendo para vocês aqui agora. Eu tenho algumas clientes que eu já orientei para gravar algumas aulas de treinamento e que na primeira vez que elas tentaram, elas foram falando no mesmo tom de voz assim. E aí eu falei, olha, eu preciso que você fale com mais entusiasmo, eu preciso que você creia no que você está ensinando. E elas regravaram e sempre vão melhorando. Então, o normal é que a primeira vez você tenha um tom de voz não tão bom. Depois você vai melhorando, vai treinando, e você vai melhorando. Segundo ponto, gente, primeiro foi o tom de voz, o segundo é o ritmo. O ritmo, gente, ele ajuda a controlar o fluxo da conversa. Qual é o ritmo correto na hora de conduzir uma venda ali do seu produto? Algumas pessoas, elas falam muito rápido, de modo que a outra pessoa nem entende o que ela tá falando, e outras falam muito devagar. Então você tem que conseguir um equilíbrio aí, nem muito rápido, nem muito devagar. Tá bom? Quando você tem um tom rápido e alto, geralmente você transmite ansiedade e entusiasmo. Então não pode ser exageradamente rápido e alto, nem exageradamente devagar e baixo. Tem que ter um equilíbrio aí, entendeu? Depois, gente, o terceiro ponto é convicção. Você tem que estar convicto do que você está falando. Gente, isso é crucial para vendas. Se você não está convicto do seu produto, se você não acredita que esse produto realmente vai solucionar o problema do seu cliente, o cliente percebe. Então você tem que crer no seu produto, você tem que realmente querer ajudar o cliente, porque se o produto não for bom para ele, às vezes ele até compra, mas depois ele não volta, não compra um outro produto de você. Então você tem que ser verdadeiro quanto ao seu produto, quanto à solução que ele vai trazer. Entendeu? Quando alguém fala olhando direto no seu olho, de forma enfática, de forma pausada, a gente tende a acreditar que a pessoa entende do que ela tá falando. Então, quando eu pego e falo mais devagar, de forma convicta e olho nos olhos de vocês, a tendência é que vocês acreditem mais no que eu estou falando. Eu passo mais credibilidade. Agora, se eu falo olhando pra lá, desviando o olhar, sem muita firmeza, tá vendo? Isso já transmite timidez. Isso já transmite que você não acredita no produto. Entendeu? Então, você tem que saber se comunicar para você vender o seu produto, assim como também para você se relacionar bem, para você mostrar para as pessoas que você realmente se importa com elas, saber se comunicar, saber compreendê-las. Então eu aprendi muito em vendas que, assim como para vender, como para se relacionar, é muito sobre você saber escutar a outra pessoa, o que ela está falando de verdade. Eu estou me abrindo para ouvir, entendeu? Quando você traz tranquilidade, garantia, fala de uma forma mais entusiasmada, com um tom levemente mais alto e falando com uma velocidade um pouco maior, isso mostra que você está convicto, entendeu? Você fala tranquilo, mas você fala firme. Você está convicto do que você está vendendo. Então, a convicção, gente, ela não é assumir um personagem. É você usar das suas ferramentas, o teu perfil, mas usando um tom de voz
mais rápido e maior, entendeu? Então se você fala muito baixinho, muito acuado, aprenda a colocar voz, acreditar, a peito aberto para falar o que você tá falando. Isso traz convicção, tá bom? E precisa ser natural, precisa ser o seu jeito. Então você tem que se desenvolver o seu jeito para não parecer forçado, tá bom? E depois, gente, o último tópico que eu quero falar com vocês é o entusiasmo. Gente, é muito importante você estar entusiasmado com o que você está falando. Porque se você estiver desanimado com o que você está ensinando, as pessoas percebem. Então já pensou se eu estivesse aqui falando super desanimada com vocês, vocês já teriam pausado o vídeo e mudado. Entendeu? Então quando você está entusiasmado com o assunto, o cliente se empolga também e a pessoa com quem você se relaciona, seus amigos, enfim, eles também ficam empolgados. Então uma pessoa que está de bem com a vida, que acredita no seu produto, que está bem consigo mesmo, essa pessoa está entusiasmada e ela convence mais, entendeu? Então entusiasmo é você falar um pouco mais rápido, aumentar o tom da sua voz e olhar para a pessoa nos olhos, gesticular e mostrar para a pessoa que você está convencido do que você diz, entendeu? Então todos esses temas que eu falei pra vocês, gente, eles me mostram o tanto que é importante pra você se comunicar bem, você ter autoconfiança, você confiar em si mesmo, você ter autoestima. Porque se você não confia em si, se você não está bem consigo mesmo, como que você vai mostrar confiança no seu produto? Como que você vai se comunicar bem? Entendeu? Então, assim, se cuidar, ter bons hábitos, enviar energia positiva para as pessoas, buscar a Deus, tudo isso contribui para você ter uma boa comunicação com as pessoas, gente. E também tem a questão bônus aqui, que o quinto tópico, só bônus para vocês, que é a questão dos gestos e das expressões faciais, gente. Então, como é que é a sua expressão? Ao iniciar uma reunião com um cliente, gente, ou até mesmo encontrar algum amigo, amiga, gente, sorria, sabe? Porque se você já chega ali com a expressão facial ruim numa reunião, por exemplo, isso já é ruim. Agora, se você já sorri, uma coisa que eu já aprendi, gente, eu e o Lucas, é que muitas vezes as pessoas não dão o primeiro passo de falar oi, de dar um sorriso, mas se você toma essa atitude, a outra pessoa gosta, entendeu? Então, tome a atitude de dar um sorriso, de ter uma cara boa, entendeu? O gesto que vocês estão vendo que eu uso muito as mãos. Então, assim, esses gestos, essas expressões, ser educado, cumprimentar as pessoas, tudo isso ajuda muito na sua comunicação. E é isso, gente. O que vocês acharam desse tema? Tem muita coisa ainda que eu tenho pra falar pra vocês, mas aqui no YouTube eu não quero criar vídeos tão longos assim, a não ser que vocês queiram. Mas esse é o básico, gente, pra vocês comunicar bem. Preste atenção no seu tom de voz, no seu ritmo. O mais importante de tudo, gente, é você estar bem desenvolvido consigo mesmo, se cuidar, confiar em si mesmo, ter clareza do seu estilo de roupas, se arrumar, entendeu? E o resto vai vindo, vai se desenvolvendo aos poucos. E é isso, gente. Gostaram desse vídeo? Me conta aqui nos comentários. E um beijo, deixa o seu like, tá? Se inscreve que vai fazer muito vídeo pra vocês, ainda mais com o cenário novo que vai ter. E é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau!